Cinema está começando agora. No programa desta semana, vamos comentar o filme O Homem Duplicado, que foi inspirado na obra homônima de José Saramago. Vamos conferir o trailer. You don't go to the movies, do you? I don't go out that much. Is there a reason why you're asking me this? You know, maybe you had a recommendation. Anthony Clare, 3650 Rathburn Road. Hello? Good afternoon. Hey, No, I'm calling to speak where to are you calling from? I'm sorry. I think there's been a Who is misunderstanding. this? Okay, I'll call back later. Who was on the phone? The same guy who called before. Same guy. Are you lying to me? You are my only son. I am your only mother. He looks exactly like you. What's happening? I really don't know what you're talking about. I think you know. Why'd you come looking for me? I needed to know. I have some questions for you. Who are you? What's wrong? You're crazy. I'm crazy! Bom, nós estamos aqui agora em pauta comentando o filme O Homem Duplicado, e esse programa eu acho especial, Zé Luiz, porque eu acho que diferente dos outros, nos outros programas a gente costuma indicar os filmes para os nossos telespectadores. Esse programa, eu acho que além de indicar, quem assistir vai querer voltar a assistir para conversar com a gente, porque depois que a gente assiste o filme dá uma vontade de falar sobre ele, e eu acho que o programa de hoje é para quem já assistiu também, para a gente poder discutir um pouco sobre o filme e até não dá para evitar o spoiler, né? Eu acho que... não tem jeito. Eu acho que até perderíamos aqui se a gente tivesse esse compromisso de segurar um pouco qual é a do filme. E o filme é um quebra-cabeças, né? Eu acho interessante do filme é que aos poucos você vai descobrindo aos poucos o enredo, você vai para um caminho, vai para outro caminho, até você descobrir, né? E mesmo assim você não descobre tudo. Eu acho que nem tem spoilers, Zé Luiz, porque não tem resultado, né? Tem interpretações, né? Isso. E eu lembro que nós vimos o filme, começamos a discutimos com os amigos também. Quando começou, eu comecei a fazer uma leitura, falei, olha, é uma obra do Saramago. O Saramago é um escritor sofisticadíssimo, que escreve alguma coisa assim de realismo fantástico. Então, a linguagem dele não é um filme de ficção. Nem um filme... Nem suspense. Embora tenha pitadas disso tudo no enredo. É um Saramago, né? E é um Villeneuve, né? Que é o diretor que também a extrema competência para transformar na linguagem cinematográfica uma obra de arte literária, né? Como são as obras de Saramago. Então é uma coisa sofisticada, que cabe interpretações. Eu lembro que eu comecei assistindo o filme e falei, olha, o Saramago é um comunista, ateu, um escritor sofisticado, ele escreve com essa coisa assim do fantástico e tudo. Então, eu comecei a construir uma interpretação que da metade do filme para o final não era bem isso. Estava falando a questão né, por que esse medo de se reconhecer no outro, né? Eu comecei a ir para essa linha assim e, de repente, pode não ser isso, né? Embora seja um pouco também. Eu acho que assim, a riqueza do filme é justamente porque ele permite múltiplas interpretações, não tem resultado certo ou errado, né? Não tem um desfecho claro, então ele deixa para o próprio telespectador. Mas eu fui mais pelo lado das evidências, né? Inclusive, a apresentação do filme parte de uma imagem de um homem e as coisas, todas, uma cidade dentro da cabeça dele. Então eu já fui... E na cidade uma aranha. Isso, eu já entrei no filme com essa perspectiva de que alguma coisa que remete
a ideia de que todas as coisas estão dentro da nossa cabeça, Isso. né? Então eu acho que ele trabalha um pouco com o surreal, que é a presença a figura da aranha, e ao mesmo tempo o filme a todo momento mostra sinais do mundo da aranha, da teia, né? E dá muito essa ideia de prisão. De autoritarismo, de ditadura. Tanto isso. que a história se passa entre dois personagens, que o segredo do filme é se são dois ou se é a mesma pessoa. Esse é o mistério do filme, né? E, ao mesmo tempo, um dos personagens é um professor e ele fala sobre o autoritarismo, sobre ditaduras. Ele começa dando aula sobre isso e falando como que as coisas se repetem, né? E a vida dele mesmo é essa repetição. E aí eu acho que é esse primeiro significado da teia, né? Como que a gente acaba ficando preso numa teia, né? E uma teia que é mostrada pelos fios da própria cidade, né? O filme é passado no Canadá e ele filma, às vezes, os fios do bonde, os fios de luz, que vão formando uma teia, né, e que mostra muito essa teia que nos aprisiona em papéis, na vida, etc. E aí, essa coisa que você coloca se são realmente duas pessoas idênticas, né, ou se as duas pessoas são a mesma pessoa, eu acho que dá para a gente ler das duas maneiras. Dá para você fazer uma leitura de um realismo fantástico, uma leitura ficcional, sofisticada, né? Não seria um filme de ficção, como dá para você fazer essa leitura de ele, como ele interpreta dois papéis. E que talvez seja uma questão importante para a contemporaneidade, como nós assumimos, né, aquela ideia de um indivíduo único que nasce e morre com a sua personalidade, como a gente se identifica com vários papéis no decorrer da nossa vida e muitas vezes papéis simultâneos, né, que pode ser essa duplicidade de uma só pessoa ou uma só pessoa duplicada, que talvez no final das contas dê a mesma coisa. Eu não sei, eu assim, consegui captar do filme... Que aí aparece, olha, ele olhando para ele mesmo, naquela uma cena fuga, ali. né? É por isso que o filme deixa essa dúvida, porque ele tem cenas em que os dois se encontram. Isso. Então seria uma evidência de que são efetivamente duas pessoas. No entanto, a interpretação que eu optei foi de que, na verdade, isso tudo se passa dentro da cabeça dele, é uma luta interna contra um aprisionamento que ele não dá conta, né, e que eu acho que parte muito do papel feminino na vida dele. O filme começa com uma reunião secreta, misteriosa, em que vários homens estão reunidos e então aparecem mulheres, né, nuas. Essa cena inicial é interessante. Ela é muito importante, eu ela acho, é para porque... uma chave de compreensão do filme. Isso, porque quando a mulher oferece uma bandeja, ela tira a tampa e sai uma aranha, ela esmaga a aranha, né? Eu considerei assim esse o fio condutor, porque ele é oprimido pelo autoritarismo da mãe, e eu acho que o mistério do filme, aqui eu vou dar a minha interpretação, não estou adivinhando nada, né? É que essa aranha é o relacionamento dele no casamento. Né? É o poder das mulheres, mulher, né? É a mãe poderosa, né? A mulher poderosa. No casamento, essa a aranha mulher está grávida e ele está envolvido. Ele teve o sonho de ser um ator, né, um ator de cinema, ele tem uma ponta, tem papéis, e eu acho que ele desenvolve essa fantasia entre ter uma vida normal de um professor, se é que sendo professor dá para ter uma vida normal, né? Ainda bem, a vida normal é bem chata, né? Exato, mas assim, ele tem uma vida dentro mais parecida com os padrões, tem uma namorada, um apartamento pequenininho, e na outra vida ele é um artista, mas eu acho que essa vida do artista não existe. No fundo, ele... Existe como uma fantasia, claro, né? Claro, as duas são uma fantasia para ele dar conta do real. Uma parece que ele está aprisionado em uma e ele busca o refúgio na fantasia, que é o artista, né? Ou... mas talvez. Isso. Né? E ele cria essa fantasia dentro de uma vida, né? Onde ele tem a esposa e ele teria sido assim um artista e aguarda aí os próximos papéis, mas ao mesmo tempo ele tem uma outra vida de um professor que tem uma namorada e que chega um momento em que essas duas vidas o colocam em conflito, né? E aí não que as duas vidas entrem em conflito, porque elas parecem bem acomodadas, cada uma no seu papel. Muito bem separadas, né? Mas aí ele é o entra no duplo, é o conflito. homem duplicado mesmo. Ele separou muito bem as duas vidas, se a gente lê que é uma pessoa só, ou são duas pessoas, ou duas pessoas em um, ou um duplicado, um em dois.
E aí essa aranha aparece no iniciozinho do filme, aparece no final do filme, e no decorrer do filme aparece algumas vezes também. Essa aranha que tece essa teia que o aprisiona. E quem seria essa aranha? Quem tece essa teia que o aprisiona? Né? É algo, como ele começa dando na aula dele, é um sistema autoritário, é um Estado autoritário, é uma ditadura, né? É a mãe dele, ou o papel que a mãe desempenha, e desempenhando esse papel tece a teia que o aprisiona, né? Ou a esposa dele também desempenhando o papel, que aí tem no final, né, tem essa sugestão. Enfim, é um filme para a gente ir vendo, discutindo, decifrando, e como toda obra de arte, né, é algo em aberto. Talvez não seja para ser alguma coisa exatamente. É isso, né? É um homem duplicado, né? São dois homens em um. Será que isso é efetivamente importante? Né? Eu acho que isso é muito importante no filme, especialmente porque as duas vidas são praticamente uma oposição. Numa vida ele tem um apartamento sofisticado, na outra ele tem um apartamento muito simples. Né? Numa vida, parece que, a mim, que é a forma como ele dá conta de sobreviver. Em uma vida, ele gosta de uma determinada fruta, na outra vida, ele não gosta daquela fruta. Né? Até que tem uma cena interessante que a mãe dele oferece e ele fala, não, eu não gosto. E ela diz, não, você gosta sim. Né? Então, acho que aí tem o traço tanto do autoritarismo... Na conversa com a mãe é que mostra essa duplicação de um, né? Isso, porque eu acho que ele se divide, né, entre ter características opostas nas duas vidas para viver, para experimentar tudo. Você pode fazer até uma leitura da física quântica, dos universos paralelos. E falar, olha, há universos paralelos, inclusive dentro da gente. Né? Dentro da gente, né? Não aqui dentro da gente. Porque, exatamente, o filme remete a esse drama pessoal, até chegar a uma condição de que ele precisa matar uma das vidas, né? Porque ele já não dá conta quando ele se confronta com essa duplicidade, então ele precisa matar um dos seus personagens. E aí eu acho que é o desenrolar da trama e talvez só contribua para a dúvida se são duas pessoas ou uma pessoa, né? Porque como é que ele pode morrer e continuar tendo a outra vida, mas tem uma troca de papéis também que eu acho muito importante, quando ele tem um relacionamento com a esposa e um relacionamento com a namorada. Aí é interessante, porque eles trocam, né? Dá a entender no final do filme que ele corta justamente quando ele resolve fazer o papel do namorado com a esposa e o papel do marido com a amante. Ou quando o namorado encontra a esposa, né, e o marido vai buscar a namorada do cara. Eles trocam, né? Isso. E quando ele troca, na verdade, ele unifica a pessoa. Não, aí ele mata um. Mas ele mata, mas aí vem a reviravolta da última cena do filme. Ao matar, ele acaba caindo de novo na teia. O outro que parecia que conseguia se liberar, cai na teia no final da piada. A aranha tá lá. Você deve estar achando que a gente está ficando louco, que a gente bebeu alguma coisa antes de gravar o programa, mas assista O Homem Duplicado e depois assista de novo Contraponto Cinema. A sugestão do telespectador, isso, né? Que assista o filme, depois de ver o nosso programa, é um filmaço, né? Assista refletindo, pense a sua leitura e depois volta a conversar com a gente. Né? Assiste de novo o programa, manda suas percepções, ideias aqui, né, para o site da TV Comunitária, para a gente poder voltar a comentar a partir da opinião do telespectador. E quem sabe também. A gente até grava outro programa sobre o Homem Duplicado a partir do diálogo com os nossos telespectadores, porque eu estou curiosíssima para saber o que vocês acharam. Então, o Contraponto Cinema fica por aqui e até a próxima semana.